Oi, eu sou o Ricardo Terto e essa é a segunda parte da nossa minissérie com 3 visões sobre a crônica. Da primeira vez, conversamos com Guilherme Tawil e falamos sobre a era de ouro do gênero e a importância do Antônio Maria. Se você ainda não ouviu, dá uma conferida lá. Hoje, eu tenho o prazer de receber pela segunda vez no Quarta Capa o escritor José Faleiro. A primeira vez que ele participou do programa, ele falou sobre o seu romance Os Supridores, mas agora o papo é sobre seu mais recente livro de crônicas, Mas em que mundo tu vive? E sobre questões da crônica contemporânea, crítica e social. Aproveita a passagem por aqui e se ainda não nos segue ou nos assina nesse tocador aí, faça isso já para receber diretamente todos os nossos novos episódios. Bom, agora que eu já passei o chapéu, vamos pro que interessa, que é esse papo. Bem-vindo, Faleiro, mais uma vez ao nosso programa. Eu que agradeço, certo? Prazer estar aqui conversando contigo ainda. Pô, muito legal, assim, esses papos aí que a gente tá tendo agora sobre crônicas, né? A primeira parte dessa conversa foi com o Guilherme Tawil. E a gente falou ali do que se chama a Era de Ouro da crônica, né? E especialmente sobre a figura do Antônio Maria, que era um cara que tinha ali uma carreira no rádio, em outras coisas, mas quando ele foi pra literatura, ele ali no meio de outros nomes, apesar dele ser hoje muito considerado, ele se sentia um pouco intimidado, né? Porque ele não tinha o que as pessoas chamam de repertório literário vasto. Ele falava sobre as coisas que ele via e que ele ouvia e que ele sentia, né? E muito também sobre a realidade dele. Acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer, assim, como foi pra você o interesse de criar crônicas, por exemplo, quando você já é um romancista, né, e também escreve contos? Quando você olha, assim, pra um determinado assunto e fala, bom, isso aqui é mais pra crônica, tem algum processo de escolha seu, assim, da parte criativa? Quando você olha, assim, pra um determinado assunto, quando que você decide que ele vai ser, por exemplo, uma crônica ou algo que você vai trabalhar em outro gênero? Olha, a resposta para isso é um pouco longa. Eu só queria resgatar um pouco antes ali o comentário que tu fez do Antônio Maria. Eu não sou um grande entendido em crônica, né? É necessário que se esclareça desde o princípio. Mas eu tô lendo o livro do Antônio Maria e eu tô achando do caralho, assim, velho. Sabe? Tipo, inclusive, isso nos remete até ao assunto do que é um repertório literário, afinal de contas, porque, puta, aquilo ali é literatura pura, assim, sabe? É um puto escritor, né? Enfim. Cara, sabe que eu sempre conto essa história, né? Que quando me convidaram para escrever na revista Digital Parênteses, eu escrevia lá uma crônica por semana, todo sábado. E são essas crônicas, né, o conjunto dessas crônicas que compõem o livro Mas em que mundo tu vive, que eu lancei agora. Quando me chamaram para escrever, eu conversei com o cara lá que me chamou, o Luiz Augusto Fischer, e eu falei para ele, velho, eu não sei o que é crônica, meu. Como é que eu vou escrever crônica se eu não sei o que é crônica, assim, sabe? Então, isso é uma coisa que eu sempre conto, assim, que eu tive ali um espaço muito bacana, muito generoso de aprendizado, entendeu? Eu fui aprendendo enquanto ia fazendo, assim, tentando aprender na prática o que é uma crônica e tal. E aí, na real, o que me ocorre é o seguinte, ó, eu tive dificuldade para escrever não só as crônicas, mas também os contos do meu livro de estreia, lá, o Vila Sapo, porque eu praticava muito mais a escrita de narrativa longa. As pessoas tendem a pensar, não sei porquê, que é mais difícil escrever romance, né? Eu não acho, velho, sabe? Tipo, eu acho que depende de como tu começa. Eu acho que se as pessoas começam a escrever um texto curto e depois vão querer escrever uma narrativa mais longa, elas vão encontrar dificuldade porque a prática delas é de narrativas mais curtas, né? Mas eu pratiquei muito a narrativa longa, muito, muito, muito. E quando eu fui escrever contos e crônicas, cara, era muito difícil para mim, assim. Era muito difícil porque, tipo, eu não tinha o espaço que eu precisava, assim, para desenvolver as ideias, me parecia, sabe? E também tem uma coisa de precisão, né? Me parece que isso é uma coisa compartilhada entre contos e crônicas, a importância da precisão, né, da palavra. É que nem tu pintar um mural num prédio inteiro, sabe? Aí se tiver ali um errinho de 1 centímetro, ninguém vai ver, né? Mas tu pintar uma telinha, um erro de 1 centímetro é gritante. Então tu tem que ser muito preciso no que tu tá falando, tu tem que deixar muito bem definido o escopo do assunto que tu quer tratar, assim, né? Para mim, e inclusive isso era uma coisa que me atrapalhava com os prazos, né? Acho que todo mundo tem problema com prazo, né? Tem que chegar todo sábado e ter que entregar e tal. E aí, uma particularidade minha que faz parte do meu processo criativo, não sei se faz parte do processo das outras pessoas, é que eu precisava que o assunto tivesse maduro na minha cabeça para eu tratar dele, sabe? Não costumo escrever sobre coisas sobre as quais eu não refleti muito ainda. Então, por exemplo, eu não costumava escrever sobre um troço que aconteceu agora,
e eu vou ali desenvolver o pensamento sobre isso numa crônica. A menos que esse troço esteja relacionado a uma coisa que eu já vinha pensando há algum tempo. Para mim funciona assim, eu costumo falar de coisas que eu já estou há algum tempo pensando nelas, e aí chega um momento que ela quer sair, assim. Ela fica pedindo para sair de mim, assim. Então acabava que muitas vezes, inclusive, eu trazia nos meus textos lá da parêntese, coisas que estavam totalmente fora dos assuntos do dia a dia. Eu quase não falei sobre pandemia, por exemplo, no auge da pandemia, porque eu ia resgatar assuntos que eram de outra ordem, de outra natureza, mas que estavam sendo elaborados dentro de mim ao longo dos dias. Nossa, que legal você dizer isso aí, porque tem muito a ver com algumas questões também da crônica que a gente vai abordar aqui hoje. Mas antes eu queria até, você comentou sobre essa questão de você ter estudado muito a narrativa longa e romance e tal. Depois, quando você começou a trabalhar com a crônica, você sentiu uma influência? A crônica influenciou na forma como você escreve o romance? Ou são duas coisas que você entende assim, na hora da sua criação são bem separadas? Ou uma coisa acaba influenciando a outra? Olha, quando eu fui escrever contos e crônicas, no caso que a gente está falando de crônicas, sim, o fato de eu ter praticado muito romance influenciou nas minhas crônicas, né? Aí agora, depois de escrever crônicas, eu vou ver, eu estou escrevendo um romance agora e eu vou tentar perceber se teve alguma influência, né? Ainda não escrevi nenhum romance depois de ter escrito crônicas por um tempo, né? Fiquei 2 anos escrevendo lá. Mas sim, quando eu vim para as crônicas, eu senti influência do romance. Sobretudo no espaço que eu estava te falando, as minhas crônicas acabam sendo textos, na maioria das vezes, longos, assim, textos grandes, né? E isso é exatamente um cacuete, me parece, de alguém que está habituado a escrever narrativa longa, sabe? As ideias iam me escapando e era difícil para mim definir esse escopo que eu estava falando, sabe? Isso, inclusive, é uma coisa que é maluco, porque isso não é só da minha produção quando eu escrevo narrativa longa, isso faz parte de mim, isso faz parte da minha personalidade, isso se reflete, inclusive, quando eu estou conversando com as pessoas, assim, no dia a dia, como eu estou conversando contigo agora aqui. Então eu quero te dizer uma ideia X. Ao invés de eu chegar e te dizer essa ideia X, ó, Terto, hoje aconteceu tal coisa. Eu penso antes sobre ela e digo assim, e penso assim, não, mas espera aí, eu tenho que dar o contexto dessa outra coisa antes. Mas essa outra coisa também pede um contexto anterior. E aí, quando eu vejo, eu estou trazendo várias ideias de contexto para chegar onde eu queria chegar, né? E isso vai ocupando espaço, assim, né? Eu acho que isso tem a ver com esse cacuete de pensar a narrativa longa, né? E aí isso influenciou nos meus textos na medida que tornou eles mais longos, assim, do que costumam ser as crônicas, assim, me parece. E além do jornal, né, você também tem... Bom, particularmente quando eu comecei a escrever, assim, em redes sociais, né, a galera chamava de textão, né? Mas eu botei ali uma marca e falei, isso aí é crônica. Mas tem uma elaboração, né? Eu vejo os seus textos, você também tem uma elaboração ali na hora dos textos que você vai colocar no seu perfil e tal, não sei o quê. Essa relação com as redes sociais, porque é isso, quando você falou que comentar do assunto que tá quente, claramente tem uma diferença enorme quando você tá comentando de uma parada que tá acontecendo agora e é o assunto, ou uma coisa, ou atemporal, ou uma coisa de outro tempo. Tem um retorno diferente, né, das pessoas que leem. Você acha que escrever, assim, ou a dinâmica das redes sociais é uma coisa, um cuidado que a gente tem que ter para não ficar muito também reativo, assim, sabe? Sobre as demandas do... Na rede social não é nem um assunto da semana, é um assunto do dia, né? E às vezes é o assunto da hora. E aí você sente, assim, um pouco de pressão disso, ou você consegue não ficar preso a essa dinâmica das redes sociais, assim, quando você vai escrever? Olha, na verdade, são momentos da vida da gente. Sabe que eu tive um momento, assim, que eu era absorvido pela dinâmica das redes, assim. Eu escrevi ali. E eu não acho que as pessoas tenham que fazer isso ou aquilo, mas eu gostava muito, como eu não consigo evitar de elaborar as coisas que eu vou escrever, sabe? Só recentemente que eu consegui escrever mensagens, assim, de WhatsApp sem botar as vírgulas, como todo mundo faz. Ô, rapaz, não sei o que, abreviação, assim, sabe? Eu passei alguns anos mandando mensagem de WhatsApp, e-mail, Messenger, conversando com as pessoas como se eu estivesse escrevendo um texto que vai ser publicado, assim. Aí eu olhava, revisava a mensagem antes de mandar, não, mas isso aqui eu vou trocar de lugar, né? Sabe? Uma coisa meio obsessiva, assim, né? Só que é o seguinte, eu fazia isso nas redes sociais, né? Elaborava, fazia uma elaboração ali que, para mim, ao meu ver, é literária. Assim. Não é porque tá no Facebook que... Inclusive, uma vez uma pessoa disse que eu estava participando do programa, a pessoa disse, tá aí o José Faleiro, escritor de rede social, e vai ficar tão puto com isso. Porque, tipo, tinha uma elaboração ali como se fosse ser impresso no papel, velho. Era a mesma Exatamente. elaboração. E aí, tá, beleza.
Só que daí hoje eu tô num outro momento que é o seguinte, eu tenho pensado umas coisas que eu não sei se faz muito sentido, sim, mas é o que eu tenho pensado agora e eu não pensava antes, que as redes sociais às vezes me parecem uma armadilha, velho, tá ligado? Que, por exemplo, ó, olha só, eu sou bastante ativo nas redes, assim, sabe? Mas eu também tô escrevendo um romance agora. E eu fiquei pensando no seguinte, o romance ele não é propositivo, digamos assim, na falta de termo melhor. Eu me sento ali na frente do papel onde eu parei e ele não me propõe nada. Se eu não fizer nada, não acontece nada. Eu fico olhando para ele e não anda. Se eu não fizer um esforço, não anda. Mas as redes sociais, ela é propositiva. Tu posta um troço e tu pensa, eu vou só postar isso. Só que aí o maluco vai lá e comenta o troço e tu pensa, não, eu não vou deixar assim, cara, eu não vou deixar essa bobagem aqui que esse cara disse, eu vou ter que ir lá responder isso. Aí o outro responde uma outra coisa, não sei o quê. E quando tu vê, tu tá horas ali respondendo, comentando, não sei o que, aí tu faz outro post, aí é mais comentário aí. Então, ela tem uma dinâmica, as redes sociais têm uma dinâmica que me parece uma armadilha, que é o seguinte, é difícil tu manter sob controle o quanto tu quer gastar de tempo e energia ali. Tu pode até pensar, eu só vou fazer esse post, mas alguém vai comentar e às vezes tu vai querer responder. Isso se torna um círculo vicioso. Ela vai propondo e tu vai respondendo. As redes sociais vão propondo e tu vai respondendo, né? E eu tenho procurado evitar essa armadilha, assim, sabe? Não gastar meu tempo e minha energia ali, porque, enfim, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer andar um romance que não é propositivo nesse sentido, que ele depende só do meu esforço para ele caminhar, que é um diálogo de mim comigo mesmo, e se eu não disser nada, eu não responder nada, o romance não anda, né? Então eu tenho evitado, assim. Isso é uma coisa legal aí, porque também tem muito essa coisa de... Às vezes eu particularmente, no começo me enganava, assim, falava assim, não, eu vou conseguir domar, né, essa dinâmica e tal, mas quando você vê, você tá lá respondendo o 20º comentário e tal. E aí, também tem a ver um pouco com essa conversa sobre redes sociais, né? Os textos ainda elaborados de redes sociais, geralmente eles têm também uma questão de opinião e de uma visão social, né? E aí eu acho que é uma coisa que eu acho particular da crônica, não sei se você concorda. A crônica, pelo menos grandes cronistas assim que a gente escuta ou lê aqui, gente nova também e tal, tem uma questão de um olhar, uma crítica social que me parece que ela é mais intensa do que outros gêneros. Eu não sei se você tem essa impressão. Você vê na crônica, assim, na sua opinião, alguma coisa intrínseca dela que dá uma abertura melhor para que a gente trabalhe diretamente questões sociais ou de crítica mesmo? Ou é só uma questão do perfil das pessoas, né? Porque, bem ou mal, a crônica... isso foi dito na última conversa com o Tawil. Os primeiros cronistas, eles eram um trampo mesmo, né? Você pagava, escrevia ali no jornal... E eles eram até meio reduzidos a isso, porque as pessoas achavam assim, não, se ele tá fazendo por dinheiro, não é a literatura, metiam essas histórias, né? E eles eram, tipo assim, funcionário, que nem essa coisa do que você falou aí, tem o prazo, sábado tem que entregar, então tem essa característica meio da formalização, digamos, do trabalho, né? O que me leva a crer que também o perfil de pessoas também que às vezes trabalham bastante crônica, talvez possa ser também um perfil de pessoas que tem uma visão sobre o social, assim, talvez mais interessante, não sei. Você acha que a crônica ela carrega alguma coisa dentro dela mesma que atrai mais essa visão social? Olha, isso me faz pensar em algumas coisas, é isso que tu tá me perguntando. Uma coisa que frequentemente me ocorre, Terto, é o seguinte, ó. Frequentemente na minha vida eu estou refletindo sobre um troço que aí eu me dou conta que seria importante para eu ter um entendimento melhor daquilo, eu conhecer como aquilo se desenvolve em outras culturas, né? Que é uma experiência que eu não tenho. Frequentemente isso acontece. Quando eu penso na natureza da crônica no Brasil, me parece que é muito isso, assim, as pessoas iam para o jornal, pegar uma grana e tal, né? Trabalhar, no fim das contas era um trabalho, né? E isso é como se surge a crônica no Brasil. Eu não sei se é assim em outros lugares. Eu queria saber como a crônica surge em outros lugares. Qual é a natureza da crônica em outros lugares, né? A gente sabe que aqui é assim e isso naturalmente deve ter influência no formato da crônica no Brasil, né? Agora, sobre o que tu falou dessa visão mais focada para o social, cara, sei lá, eu acho que a melhor forma de responder isso é te dizer como é que eu entendo crônica agora. Porque, como eu te falei, quando eu comecei a escrever, eu disse claramente, cara, olha, eu não sei o que é crônica, né? Agora eu vou te dizer o que é o meu entendimento de crônica agora. Eu não sei se eu estou certo, assim, é só o modo como eu penso a crônica, né? Eu penso o seguinte, tu já viu quando tu olha pro céu, velho, num fim de tarde, e ele tá laranja lá onde o sol tá se pondo, e aqui em cima ele tá mais escuro, né? Aí, mas do laranja para esse azul escuro tem um degradê, né?
Tu sabe que lá no horizonte é laranja e que aqui no alto do céu é azul escuro, mas tu não consegue apontar o ponto exato aonde termina o laranja e o azul começa. Não dá, não é verdade? Eu acho que existe uma série de características que tornam mais assim passível um texto de ser chamado de crônica do que de conto, por exemplo. E quanto mais características esse texto tiver, mais a gente vai se sentir inclinado assim, a chamar aquilo de crônica ou de conto, digamos. Tem gente, eu já vi gente falando uma coisa que eu não concordo muito, assim, que, por exemplo, a crônica pressupõe que não há ficção ali, ou que é uma dose muito pequena de ficção, uma coisa mais autobiográfica mesmo, assim, né? Beleza, mas tu encontra cronistas que faziam crônicas com uma boa dose de ficção, né? Então, como se explica isso? Aí tu vê não, mas a crônica tem a ver com o tempo, remete ao tempo específico que aquilo foi escrito e tal, quase como se fosse uma fotografia daquele momento. Ok, né? Faz sentido, mas também tem cronistas que não fazem isso. E aí, como é que fica? Então, eu acho que é uma série de coisas, e essa que tu citou é uma delas. Porque tu vê, um conto, por exemplo, ele pode até tratar de um aspecto social, por exemplo, claro, ele pode tratar, mas como ele vai mais para o lado da ficção e por uma série de outras características que aquilo ali parece mais um conto do que uma crônica, isso muitas vezes ofusca esse aspecto social, ele fica ali como mais um elemento, né? Talvez até secundário, às vezes, né? Mas na crônica, os elementos da crônica parecem reforçar essa ótica, ao invés de ofuscar, parecem reforçar essa ótica sobre um aspecto social, assim. É o que me parece, é uma das características da crônica é essa. Aproveitar aí esse gancho para até te perguntar especificamente sobre você, assim, nesse livro que você lançou para Todavia, né? Mas em que mundo tu vive? Nessa daí você também trabalha, assim, alguns elementos ficcionais dentro? Ou é só realmente tudo que tá ali são coisas que de fato aconteceram daquela forma, ali daquele jeito, naquelas situações? Pois é, isso também é outro troço que eu costumo falar, que é o seguinte, né? Não sei se tu concorda, mas me parece que é muito difícil um troço que aconteceu exatamente, sabe? Tudo tem uma dose de igualzinho, né? ficção, né? A memória, né? Uma ficção, né? Exato, por uma série de motivos, né, cara? Às vezes, como tu disse, falou da memória, e às vezes tu não lembra como foi realmente, né? Tu acha que lembra, né, mas não lembra. Mas às vezes até tu tem consciência que não lembra, mas tu precisa preencher aquilo de alguma forma, então tu ficcionaliza alguns detalhes, né? Tem vezes também, certo, que não é nenhuma questão de memória, tem vezes que é uma questão de que, porra, tu não quer falar, sabe, determinada coisa, né? Ou tu quer podar, omitir, enfim, minimizar. Às vezes tu quer reforçar um determinado aspecto do texto, enfim. Mas eu não estou fugindo da pergunta. Eu acho que todos os textos desse livro, por essas razões que eu expliquei, tem uma pequena dose de ficção para ajustar, para encaixar e tal. Todos eles têm. Mas tem um em particular que eu concebi como conto, assim, totalmente ficcional, né? Que é um texto que chama, se eu não me engano, AVC. Ele é um texto que eu concebi de maneira ficcional, eu não vi aquilo, não sabe? Eu acho que tem algumas pessoas até que conseguem perceber isso. Esses dias saiu uma resenha sobre esse livro e o cara terminava a resenha com assim, ó, PS, AVC é um conto, não é uma crônica. Sabe? Então, eu acho que ele até destoa um pouco dos outros textos, porque isso fica perceptível. Agora, tem uma outra coisa que acontece ali, que nos remete justamente ao assunto que a gente estava tratando antes, que é a dificuldade de tu estabelecer esse limite entre crônica e conto, né? Tem um outro texto ali que chama Nego Pumba, velho. E não é por questão de ser autobiográfico ou ficcional, mas me parece que as pessoas teriam uma tendência maior a encarar aquilo ali como um conto do que como uma crônica, apesar de ele ser totalmente autobiográfico. Assim, aquilo ali aconteceu, é uma cena que eu vi, assim, sabe? Eu não sei nem te explicar o que é que faz o texto ter essa tendência para o conto, mas eu acredito que seja um trabalho estético específico que eu fiz ali, de linguagem, assim, sabe? A linguagem que eu resolvi adotar, que eu achei que fazia sentido com aquilo ali que eu estava querendo dizer, é um tipo de trabalho que não é comum, assim, se fazer em crônicas. Não é comum, o que não quer dizer que é proibido, né? Mas não é muito comum, assim. Então, mas a maioria dos textos são autobiográficos, assim. Quase todos, né? E você falou sobre a linguagem, também sobre essa questão de autobiografia. Queria entrar um pouco na questão até de referências e tal, porque hoje eu acho que talvez é mais comum dizer isso também, que o repertório, né, que a gente acessa vai muito além de outros livros, né, assim, ou especificamente daquele gênero, né. Às vezes tem música, às vezes tem cinema. Eu queria saber um pouco de você, assim, dentro dessa construção de crônica. Quais são as referências, assim, que você tem? Eu vi que
Você posta bastante sobre isso, né? Sobre o valor e a questão mesmo do valor literário, né? Das músicas do Racionais. É uma coisa que eu já tinha pensado faz um tempo, desde que o Racionais passou a ser tema de vestibular na Unicamp, né? E se você lê, né, assim, você vê que aquele tem um poder literário muito grande de construção de personagem, arco, um negócio realmente muito, muito foda, muito sofisticado e tal, de construção literária, mas tá em outra linguagem, né, tá na linguagem musical. Mas além disso também tem cinema, tem muitas outras coisas. Queria que você falasse um pouco sobre essas referências, assim, que você pode ter da sua construção. Pois é, eu acho sempre complicado falar disso, para mim não é simples, porque, como tu disse, assim, eu encaro quase tudo, assim, da minha vida que eu experimento como influência, me influencia, encaro como referência mesmo, assim, sabe? Desde os diálogos que eu tenho com as pessoas, a minha relação com a família, com os amigos, a relação com os colegas de trabalho que eu tive, a observação, aí tudo, músicas que eu escuto, filmes que eu vejo, né, livros que eu leio, né? É claro que dá para destacar algumas coisas, assim. E os Racionais é uma coisa que merece destaque, sem dúvida, assim, né? Eu me lembro que os Racionais, eu acho que foi das primeiras coisas, assim, que eu tive, eu acho que é isso que significa influência para a maioria das pessoas. Eu tive aquela sensação assim, puta que pariu, velho, eu queria ter feito isso aí, entendeu? Tipo, porra, eu queria ter conseguido produzir um troço desse, sabe? E evidentemente que mesmo que, às vezes conscientemente, mas mesmo de maneira inconsciente, a gente vai buscar isso como um norte. E é como tu falou, tem todo um trabalho, mas isso eu tenho que admitir que não foi sempre que eu consegui reparar, né? Mas tem todo um trabalho, porque eu tenho 2 encontros com os Racionais, aqui. Falando de Racionais em particular, eu tenho 2 encontros com ele. Primeiro que o meu primeiro encontro é porque todo mundo ao meu redor escutava, velho. Eu achava do caralho porque era um troço de pertencimento a uma tribo. Meus vizinhos e minha irmã, velho, escutando, meus parceiros, tá ligado? Eu queria pertencer àquilo ali, assim, no primeiro encontro. Eu não refletia muito sobre o que eles estavam dizendo, sabe? Escutei muito, gostava, achava do caralho, gostava de pertencer àquele grupo, mas não refletia muito sobre as letras. Depois aconteceu o seguinte, um primo meu, eu fui dos primeiros a ter internet na minha família, tá ligado? Aí um primo meu pediu pra eu baixar as músicas dos Racionais pra ele, e fazia alguns anos que eu não escutava, né? Aí eu baixei toda a discografia, assim, dos caras, botei no pendrive, e aí enquanto meu primo não vinha buscar, eu pensei, vou dar uma escutada, faz tempo que eu não ouço. E aí, velho, eu tinha, esses anos que eu passei sem escutar, eu tinha me transformado numa outra pessoa, né? O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo. Eu tinha passado a refletir sobre questões sociais, né? Questões étnico-raciais. Tinha começado a refletir sobre essas paradas todas. E quando eu ouvi aquilo ali, velho, eu fiquei, puta, olha o que esses caras estão dizendo, velho. E aí é o meu segundo encontro com eles, assim. É o meu encontro com o poder intelectual que eles tinham, assim, sabe? E, para além disso, comecei a reparar também no poder estético, né? No poder de toda a elaboração estética que existe ali. É louco se tu pensar, pegando aqui, por exemplo, aquela música Jesus Chorou, tá ligado? Tu vê que o cara fala assim, ele tá meio mal ali, né? Aí vem uma outra voz. Olha as escolhas narrativas que ele faz naquilo ali. Vem uma outra voz, né? E fala, né? Tá abalado por quê, nego? Desse jeito, né? E aí ele vai falar do mau sonho quase a noite inteira. É uma conversa, um diálogo dele com a voz. Só que aí ele vai reproduzir o que aconteceu na noite anterior, que alguém ligou para ele. Então já tem uma terceira voz aí do cara que ligou para ele. E aí o cara que ligou para ele está contando uma história e ele também vai trazer uma nova voz do que o outro disse lá. Então, cara, são várias vozes assim e tu não se perde. Tu escuta aquilo ali, tu consegue compreender a linha de raciocínio. Mas é uma escolha do caralho, assim, uma escolha narrativa do caralho. E isso é trabalho, velho. Isso é trabalho estético, assim, que as pessoas muitas vezes não conseguem ver. As pessoas parecem reduzir o trabalho dos caras a uma coisa de protesto, simplesmente, sabe? De denúncia, e que é muito mais do que isso, sabe? É um troço foda. E sem dúvida, assim, que me influencia pra caralho isso, mas em tudo que eu faço, no meu modo de pensar e também no modo como eu escrevo os meus textos todos, desde os contos, os romances, inclusive as crônicas, né? Pensar como é que eu quero contar essa história, tá ligado? Porque eu penso uma coisa, até, tá ligado? Eu posso até estar equivocado, mas eu penso o seguinte, eu acho que todo mundo tem história foda pra contar. Conteúdo as pessoas têm, tá ligado? Todo mundo, velho. Todo mundo tem um conteúdo massa pra botar pra fora. Eu acho que o bicho pega quando tu começa a pensar que forma que tu vai fazer pra botar isso pra fora, de que jeito que tu vai botar pra fora. Pensar em termos de forma, assim, tá ligado? E muito disso passa pelos Racionais, no modo como eu desenvolvo as coisas.
Eu tava pensando aqui também nessa questão das referências, de tudo ser conversas, né? De você também estar num lugar e de repente você ouvir uma coisa e aí uma frase chama atenção e vira outra coisa, você leva, né? Às vezes você não lembra, quem você falou, você não lembra exatamente, mas fica a sensação com você, a parte principal fica com você, né? Tem esses repertórios externos, né? Mas tem uns internos também. Então, por exemplo, se você diz, olha, na rua eu pego uma conversa, eu diria que uma pessoa, então, que quer se meter assim, no caso, a fazer crônica, talvez seja uma pessoa que seja interessante, não existe regra, né? Mas seja interessante ser uma pessoa atenta, né? Que tem uma certa curiosidade, né? O que você acha você diria aí que é interessante numa pessoa, assim, que quer desenvolver na crônica, repertórios internos, assim, que é legal ela se desenvolver, além de, por exemplo, a curiosidade, assim? Tem um troço que eu considero muito importante, sim. Eu não quero cagar regra aqui, mas eu acho muito, muito importante, sim. Não só para o cara escrever uma crônica, mas para a vida, assim. Uhum. Mas eu acho que ajuda muito na crônica, que é o poder de tu relacionar os troços, tá ligado? Inclusive, eu sou um cara que eu sou muito mais fã da complementariedade do que da especialização. Tipo assim, o cara, eu quero ser um matemático fodão, então eu vou estudar cálculo 1, cálculo 2, matemática. Não, velho, vai lá na música um pouco, bebe nessa fonte, tá ligado? Vai lá nas artes em geral, assim, tenta fazer um filme, velho, tenta se encarnar, tenta escrever, sabe? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem, velho, as coisas se complementam. Quando tu vai parar pra pensar, os caras que são bons nas coisas, velho, geralmente eles trazem coisas, assim, que auxiliam eles na produção deles, no trabalho deles, que veio de outras áreas, assim, tá ligado? Então esse poder de relacionar os troços é um troço importante, e pra mim, assim, eu considero muito importante, inclusive, pra produção de crônica. Quer ver? Eu posso até te dar um exemplo, velho. Tá aí uma crônica que é capaz de sair, ó. Sabe? É uma coisa que ficou borbulhando dentro de mim, não só pela curiosidade, pela atenção, né? Por estar atento às coisas, mas pelas relações que eu acabei fazendo a partir daquilo, tá ligado? Que é o seguinte, olha só que louco. Fui numa festa, velho, na Quebrada, e aí uma festa de aniversário da mina lá, e pá, daí eu fui embora, ela e a mãe dela levou eu e minha mãe na frente ali pra chamar o Uber, tá ligado? Aí te liga, aí vinha descendo um cara com uma pinta, assim, de morador de rua lá do bairro e tal, carregando umas latas e pá. Ó, te liga nessa história, velho. Aí ele vinha descendo e pá, e aí elas, oi, aí não cumprimenta mais, sabe? Ele olhou de canto de olho, assim, sabe? Falou. Ele, um cara negro retinto, assim, tá? Falou, não vou falar com vocês, suas negrinhas, não sei o quê. Passa, fez uma brincadeira assim, aí voltou, não, que é isso, vou dar um abraço. Aí vou lá abraçou elas, né? Aí ficaram conversando ali, e aí seguiu descendo a lomba, tá ligado? Seguiu descendo a ladeira, né? Lomba é só Porto Alegrense que conhece. Seguiu descendo a ladeira lá. Aí as minas ali, a mina e a mãe dela começaram a falar a história daquele cara, velho. E ela dizendo assim, esse cara é uma viagem, assim, contou várias histórias dele, assim, várias histórias. E o cara muito carismático, aquele cara assim, eu nem conhecia esse louco, me deu vontade de dar um abraço nele também, assim, sabe? Um cara sangue bom pra caralho. Aí ela contando que um dia ele sumiu dali. Ele sumiu da Quebrada ali e todo mundo achou que ele tava meio morto, assim. Aí quando ele apareceu, a mina falou, e aí onde é que tu estava? E ele, eu tava privado dos movimentos lá encharqueados, não sei o que e tal. Ele tava preso, né? Tava num presídio, velho. E aí a mina tentou lá largar uma letra com ele, né? E começou a falar, velho, mas tu não pensa em mudar de vida e tal, né? Isso aí não é vida para ninguém, né? E aí ela dizendo que ele disse assim para ela, olha, eu tento mudar de vida, mas é que eu sou, o que me atrapalha é que eu sou simpático. Ele disse, eu sou muito educado. E ela, como assim? Olha o que acontece. Eu chego na parada para perguntar, na parada do ônibus ali, para perguntar a hora para as pessoas, entendeu? Mas eles olham para mim, pensam que eu vou roubar e já vão me dando o celular, entendeu? E aí eu sou muito educado, eu aceito e vou botando no bolso. Aí eu ouvindo aquela história, eu pensei em mil fitas, velho. Eu pensei em um cara com um super poder de sarcasmo, tá ligado? Pensei num cara que está nessa condição precarizada, né? Essa situação de injustiça social, né? Que leva ele a cometer esse tipo de coisa, mas um cara inteligentíssimo, simpático, sabe? Inclusive consciente de como ele é visto pelas pessoas. Perceba? Eu só chego para perguntar as horas, as pessoas vão me dando o celular. Então, um cara inteligente, velho, que sabe como ele é visto pela sociedade, sabe? E tudo isso. E aí, claro, eu não pude deixar de pensar não sei se tu vai lembrar, aquela música, porque os Racionais exercitam essa relação o tempo todo. Naquela música do Guina, tem uma hora que ele fala assim, ó, o cara tinha inteligência, o cara podia estar na frente de uma grande empresa. Ele fala, aqui na área acontece muito disso, inteligência e personalidade mofando atrás da porra de uma grade.
Então, esse poder de relacionar assuntos é um troço que eu acho importante para a crônica, sabe? De tu pegar esse acontecimento e relacionar com outros assuntos, assim, eu acho que é uma coisa importante. Sensacional. E esse rapaz aí, ele é um cronista, porque ele fez uma crônica e uma frase, né? Eu só chego pra dar bom dia, as pessoas me dão um celular. Já é uma crônica em si, né? Com punchline e tudo. Maravilha, o papo aí tá ótimo. Tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo aí essa conversa vai gostar tanto quanto a gente aqui tá curtindo bater esse papo, mas a gente vai chegando ao final aí. E eu queria saber se você pode selecionar um trecho aí dos Mas em Que Mundo Tu Vive pra ler aí pra audiência. Eu vou ler aqui um texto, velho, que tem alguns assuntos que eu procurei tratar com humor, assim, porque isso fala muito da gente, assim, de mim, da rapaziada que convive comigo, assim. A gente procura, às vezes, tratar os troços com humor, né? E essa aqui é uma crônica que eu procurei trabalhar isso, enfim. Leite derramado. Uma vez eu tava gostando de uma mina que tinha grana, e daí caí na asneira de contar pra um bruxo meu, nós no bonde dando rolê. Mas na mesma hora ele começou a gargalhar com vontade. Foi imediato. Pareceu até que ele já tava com a gargalhada pronta na garganta, engatilhada, só esperando eu abrir o coração pra vomitar ela em cima de mim. Ah, não, Zé. Qual é, meu? Te liga só, irmão. O palhaço não conseguia sequer falar. Tentava começar, mas logo se engasgava e já estava gargalhando de novo, com vontade. Fosse lá o que fosse que ele tinha pensado e que estava tentando me dizer, parecia muito engraçado. Eu, claro, não achei graça nenhuma. Pelo menos não a princípio. Que arriada, hein, mano? Se eu soubesse que tu ia ficar nessa aí, nem te contava essa fita nas quer. Não, sério, olha só, te liga aqui. Imagina tu levando ela para conhecer o teu chão lá. Daí aquela pá de cachorro tudo solto pela rua, andando de bandão, 20, 30 cachorros. Imagina só o desespero da mina, Zé. E quando a cachorrada parece que vê bichinho no cara, então, tá ligado? Quando ele já vem cuidando do cara lá de longe, com o olhar venenoso, cheio de maldade, só esperando o cara chegar mais perto para abrir o bocão a latir. Imagina se rola essa cena, tu chegando com a mina. Não, e o pior é que daí é só um deles começar e o resto vem tudinho na onda, já viu? Tudinho louco de fome, querendo comer o cara vivo, e tu passa, e te some daqui, e não adianta bosta nenhuma. Não sei o que acontece, os bichos do nada parece que fica tudo louco, como se tivesse visto um lobisomem, e é cachorro saindo debaixo dos carros estacionados, é cachorro saindo dos becos, é cachorro saindo de tudo quanto é canto pra te infernizar, e tu apavorado, passa, e vai te deitar. Imagina, Zé, o desespero da mina, a mina com os olhos deste tamanho, se pendurando no teu pescoço, ai, amor, e tu sem saber o que fazer, num suador só, pisando forte no chão e ameaçando pegar pedra, fazendo um bolo, e os cachorros sem carinho contigo, latindo sem arrego, e os malandros no boteco, tudo vai risada de ti, e a mina querendo largar fincada, e tu não corre, amor, que é pior. Não, isso aí é só chegada, Imagina depois, vocês dois enfurnados dentro do barraco, 1000 graus lá dentro, meia hora dando tapa no ventilador para fazer funcionar, e quando o bagulho finalmente funciona, é ar quente para todo lado, aquele bafo, parece até um secador de cabelo. A mina acostumada com tela plana, Smart TV, Full HD e o escambau, e aí tu liga aquela tua 14 polegadas velha de guerra, que foi até da tua avó, aquela de tubão, da época que os botões eram de girar, e na real até sumiu as pecinhas de plástico dos botões tudo, e só dá para trocar de canal e aumentar o volume com alicate. A imagem toda chuviscada, cheia de fantasma, o som, uma chiadeira só, e tu jogando a antena para lá, jogando a antena para cá, tentando sintonizar no Faustão. Enquanto isso, o Azir da tarde, em vez de te ajudar a ir lá pro outro lado, não, ele vem todinho pro lado da tua baia, trazendo o aroma do valão que passa lá atrás. Ah, mano, te liga. E daí a coitada da mina lavada de suor dentro daquele forno que é o teu barraco. Nunca que a coitada da mina suou tanto na vida, e ela pede para tomar um banho, quase chorando já. Bah, imagina o fiasco. Tu na janela gritando pra tua tia pra ninguém ligar o chuveiro lá na casa dela, porque a mina vai entrar no banho, se ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo é brete, dá ruim, cai o disjuntor, desliga tudo, fica todo mundo sem luz, porque é um gato só pra todo mundo e o bagulho não aguenta 2 chuveiros ligados ao mesmo tempo. Beleza, daí a mina tá lá no banho e chega alguém pra perguntar se tu tem um pouco de pó de café pra emprestar. Sempre tem um, é impressionante. Mentira, tá ligado? Nem que é pó de café, coisa nenhuma, que é só fofocar. Ficou sabendo que tu tava com a mina ali e quer dar um bico no naipe dela pra depois sair falando. E daí vem com essa de pó de café na cara dura. E o pior é que o teu banheiro lá, escancarado, nem porta tem aquilo de lá, e daí é aquilo. Entra, tem pó de café sim, pode entrar, mas não olha pro banheiro que a fulaninha tá no banho. Imagina, Zé, que vergonha. Me diz, irmão, onde é que tu ia te socar de tanta vergonha? Não, e depois do banho, como é que ia ser para se secar? Como é que ela ia fazer? A mina com a pele toda macia, pele de pêssego, trabalhada a full no creme hidratante, aquele Monange flor de lavanda e as toalhas da tua baia, tudo parecendo lixa 40. Bah, que tragédia! A mina ia sair do banho todinha em carne viva, dos pés à cabeça,
Daí, claro, chega, já era, acabou. Ela ia querer ir embora, ia querer sumir dali o quanto antes. E tu ia querer mais é que ela fosse embora mesmo, porque não ia aguentar mais de tanta vergonha. Mas imagina se bem nessa hora o bicho resolve pegar. Já pensou, Zé? Vocês prontinho para ir embora, tudo certinho, a mina já com a Louis Vuitton no ombro, dando um beijinho no rosto da tua coroa, aquela coisa toda. E quando vê os contra, resolve dar um atentado na tua quebrada. E daí a bala começa a comer, tiro para tudo que é lado. E aí aquele ai, 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 aquele ui, 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 aquela correria, todo mundo se trancando dentro dos barracos, e a mina quase morrendo do coração, e tu tentando acalmar ela, dizendo para ela ir pro banheiro, que é a única peça da baia que é de tijolo e é mais seguro ficar lá. Não, sem chance, irmão, sem chance. Vê se tem como dar certo um troço desse. Olha só, resumindo tudo, se a mina conseguisse voltar viva para casa, a primeira coisa que ela ia fazer era ir na justiça pedir medida protetiva contra ti. Tá ligado esse bagulho, medida protetiva? Tipo, pra tu ficar sempre pelo menos a 500 metros de distância dela, e se tu chegar mais perto que isso, tu vai preso. E pronto, acabou o amor bem ligeirinho. Quando ele parou de falar, eu já tava com a barriga doendo de tanto que eu ria. E não era só eu que achava graça, porque esse meu bruxo é escandaloso, fala tudo gritando, e ninguém no fundo do bonde ficou sem ouvir a viagem dele, e agora estava todo mundo rindo e balançando a cabeça. E depois dizem que não temos consciência de classe. Sensacional, Faleiro. Valeu aí, obrigado mais uma vez pela sua participação no Quarta Capa. Sempre vai ter aqui um espaço aberto para você nos nossos microfones. Massa, meu. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aí trocando uma ideia contigo. Mês que vem estou de volta para a terceira e última parte dessa minissérie sobre crônicas. Espero vocês lá, um abraço e se cuidem.